E aí, tudo bom? Faz tempo que eu não passo por aqui para bater um papo com você e hoje eu quero falar de um assunto que tem muita gente me pedindo lá no Instagram, que é o planejamento da nossa viagem. Mas primeiro, deixa eu me apresentar rapidinho para quem tá chegando agora no canal. Meu nome é Rafaela, mas você pode me chamar de Rafi. Eu sou de São Paulo, capital, e em 2018 eu me mudei para Amsterdã junto com meu marido, que também é brasileiro, e a nossa gatinha, a Tita. A gente morou por lá por 3 anos e em maio desse ano começamos uma grande aventura. São mais ou menos 9 meses na estrada, 9 meses passeando aqui pela Europa e é disso que eu vou falar hoje nesse vídeo, contar como que a gente se organizou para essa aventura. Hoje completa 2 meses que a gente começou a nossa viagem e eu quis também esperar um pouco para falar sobre isso, para poder contar para vocês o que tá funcionando, o que não tá funcionando, o que a gente tá achando de tudo isso, porque é bem diferente do que simplesmente uma viagem de férias. Então eu espero muito que você goste desse vídeo. Se gostar, deixa seu like e também compartilha com seu amigo, aquele amigo que tá cansado, tá precisando de um descanso extra. Você vai ajudar muito meu canal, mas com certeza também vai ajudar muito seu amigo a clarear as ideias. Então vamos lá, como é que a gente organizou a nossa viagem? Como é que você organiza um período sabático? 2 pontos que você precisa ter em mente que são fundamentais. Parte financeira e também o que você vai fazer nesse período. É importante entender que um tempo sabático não é para fazer nada. A ideia é que você tenha reflexões, que você tenha novas experiências, para talvez mudar de carreira ou então mudar de estilo de vida. Você tem que fazer alguma coisa que te faça bem, alguma coisa que você não está conseguindo dedicar seu tempo agora, enquanto você está trabalhando, que você assim sempre quis fazer, mas nunca teve tempo. Então, o tempo sabático é exatamente para esse seu projeto. O Rodrigo, por exemplo, ele tá escrevendo num diário, ele tá fazendo francês, ele tá, agora que a gente tá na Itália, fazendo uma super pesquisa sobre os antepassados dele, ele tá achando várias coisinhas que ele sempre teve vontade de fazer e nunca achava tempo para isso. Ele quer também refletir sobre a carreira dele, só que como ele tava bem cansado, ele pegou esses primeiros meses do sabático que ele resolveu tirar para realmente relaxar e fazer coisas para ele. Outra ideia bem interessante para um tempo sabático é, por exemplo, voluntariar. E aí eu te indico a plataforma da Worldpackers. Não sei se você conhece, mas eu tô deixando o link aqui na descrição com cupom de desconto para você, porque, gente, eu sou super fã deles. Eles simplesmente conectam anfitriões no mundo todo com pessoas que querem viajar, que querem ter novas experiências, que querem fazer uma imersão em novas culturas. Então você, viajante, troca suas habilidades por hospedagem. Vale super a pena. Dá uma olhadinha no site, que assim, tem coisas em escola, em hostels, em colheita, em vários países. Tem coisa no Brasil, tem coisa aqui na Itália, tem coisa no mundo todo. Acho sim que você vai gostar. Eu, assim que a gente se fixar de novo, eu com certeza quero fazer algumas experiências diferentes com eles. Só para completar a ideia do que é período sabático, um ponto que eu acho super interessante de falar é que não é necessariamente um ano sabático, tá? O período sabático ele pode ser menos de 12 meses ou até mais de 12 meses. Eu acho que mais importante do que o tempo é o que você vai fazer nesse período. E outra coisa é que um período sabático não está necessariamente ligado a uma viagem internacional, a planos de altos gastos. E aí, por falar em gastos, eu vou falar um pouquinho como é que a gente fez o nosso planejamento financeiro. Não sei se é a melhor forma, mas pra gente funcionou, está funcionando e talvez funcione pra você. A gente sabe que o planejamento financeiro é sim um ponto super relevante. Até porque muitas empresas apoiam os colaboradores dizendo que você pode tirar uma licença não remunerada, que quando você voltar o seu cargo estará te esperando, mas também a gente sabe que a maioria não apoia e aí você tem que pedir a demissão e você fica nessa situação de usar as suas economias, não saber como é que vai ser o depois. Mas tudo bem, gente, com um bom planejamento é sim possível, dá para fazer um tempo sabático de uma forma segura. Então, a gente tá nessa situação, o Rodrigo pediu demissão, era ele que sustentava a nossa casa, o salário dele que era o que realmente fazia a diferença financeira por aqui. Então, eu vou dividir como a gente fez, como a gente se organizou. Não existe nenhuma fórmula mágica, na verdade é muito simples o que a gente fez, que foi abrir uma planilha no Excel e colocar os nossos gastos fixos no mês, que é plano de saúde, imposto do carro
e também os nossos planos do celular. Isso tá lá, a gente tem que pagar todo mês. Daí a gente colocou um valor de reserva, tanto porque a gente não sabe como é que vão ser as coisas depois, mas também porque aqui na Europa eles geralmente não trabalham com fiador. Então, na hora que você vai alugar um apartamento, um imóvel, você tem que fazer alguns depósitos do aluguel antecipado. Então, é sempre bom você ter uma reservinha. Depois disso, a gente começou a fazer algumas estimativas. Então, de hospedagem, de gasolina, né, de transporte, de alimentação, e a gente colocou outros para algumas coisinhas como turismo ou algum gasto extra. Mas assim, na parte de hospedagem, a gente fez uma pesquisa no Airbnb baseada nas cidades que a gente já sabia que iria passar, para ver quanto era mais ou menos o aluguel. No combustível, na parte de transporte, a gente deu uma bela de uma chutada, porque na verdade assim, a gente não tinha carro na Holanda e a gente não parou para ficar fazendo 1000 trajetos, porque a gente tá falando de 9 meses de viagem, ia ser assim, super exaustivo e uma coisa que você não tem como fazer 100% a rota, não para uma viagem desse tamanho. Então a gente sabe que o carro ele faz mais ou menos 18 por litro, então a gente fez mais ou menos um chute em cima disso. E na parte de alimentação, a gente fez baseado no que a gente gastava em Amsterdã, que era uma média de 300 a 400 por mês em mercado, mas a gente deixou no 300 porque a gente sabe que os países que a gente está escolhendo para passear, eles têm a economia mais baixa do que Amsterdã, então a ideia é que a gente gaste menos que isso. E uma coisa importante, a nossa viagem ela é 100% low cost, ou seja, a gente não tá comendo fora, então a nossa alimentação é 99,9% em casa. Tem aí esse 0,1% que às vezes acontece da gente comer na rua, comer uma pizza, tomar alguma coisa no bar, não sei, mas é realmente assim, tá sendo exceção até agora, porque a gente tá focado nisso. É importante você criar o seu planejamento financeiro e você seguir o seu planejamento financeiro, senão a coisa não vai dar muito certo. E aí o que a gente fez? A gente somou tudo isso e foi multiplicando. Ah, quanto que daria por 3 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses? Assim, chegamos nos 9 meses. É por isso que a gente resolveu 9 meses, porque seria possível pro orçamento que a gente queria disponibilizar para essa aventura. Então, bem basiquinho, não tem muito segredo, como eu falei. E uma coisa interessante, duas, aliás. A primeira é a questão da flexibilidade. Flexibilidade com o plano que você traçar. Eu e o Rodrigo, por exemplo, a gente desde o começo sabe que a qualquer momento a gente pode simplesmente mudar de plano. Porque a ideia é que seja leve, a ideia é que seja proveitoso. Então, se a gente cansar, a gente muda o plano ou a gente para de viajar. Se o orçamento estourar, com certeza a gente para de viajar. Se acontecer qualquer coisa e a gente tiver que mudar, tudo bem, a ideia é que você não se frustre caso você tenha que mudar o seu plano. Outra questão é que você tem que realmente seguir o seu planejamento financeiro. E para isso, a gente está anotando tintim por tintim numa planilha do Excel que ficou muito boa. Caso você queira, manda eu quero aqui nos comentários que eu te envio, porque a gente vai colocando tudo. E aí ela já tá com a fórmula certinha para colocar tudo que é alimentação, tudo que é, como é que se fala? Transporte, tudo que é outros. A gente fez lá certinho as fórmulas para que a gente consiga entender aonde a gente está gastando o que, e se tiver que mudar o nosso orçamento, a gente também consegue visualizar mais fácil. Isso é muito importante, porque assim, sem o planejamento financeiro, você não consegue manter o orçamento que você tinha estipulado, e aí sim o plano vai por água abaixo. Então, se quiser, eu compartilho com você. Ainda falando de planejamento, a questão das hospedagens. No nosso caso, a gente está fazendo pouco a pouco, porque também a gente já aprendeu que não adianta querer fazer tudo muito lá pra frente, porque as coisas mudam. Então, assim, se você vai ficar em poucos lugares, eu vou viajar 3 meses, já sei certinho, vai lá, já reserva, deixa tudo certo, porque aí você só faz algumas alterações no meio. Mas se você tá que nem a gente, acho besteira você querer fazer muito na frente, porque no final, se tiver que cancelar, pode ser um problema. Porque olha só o que eu descobri na prática, e aí deixo mais essa dica pra você. O Airbnb, ele tem um limite para cancelamentos para você receber 100% do reembolso. O que aconteceu comigo? Eu cancelei 3 hospedagens e daí, a partir disso, eu já não recebo 100% de reembolso. Toda vez eu sou cobrada da taxa da plataforma. Então, o que você pode fazer se isso acontecer com você é usar outra conta. Aqui em casa, quem tá fazendo as reservas agora é o Rodrigo, porque na conta dele, ele ainda pode cancelar e receber 100%. Isso, gente, é mesmo quando aparece lá na hospedagem, até o dia tal você recebe 100%. Mesmo assim, no meu caso, eu tenho que pagar a taxa do Airbnb.
Então fica a dica pra você, tem que ficar atento a isso. E agora eu separei algumas perguntinhas, porque eu abri lá no meu Instagram uma caixinha de perguntas em relação a esse vídeo, sobre o planejamento de viagem, o que o pessoal queria saber. E aí eu separei aqui algumas pra responder junto aqui, pra também não ficar tão repetitiva no vídeo. Então deixa eu ver já. Então vamos lá, perguntaram em relação a visto. Então, visto, documentação faz parte do planejamento. Você tem que ver para onde você quer ir e o que você precisa. Por exemplo, no início a gente falou, vamos passar pela Albânia, porque a Albânia é um país barato. E essa, gente, foi uma das nossas lógicas para escolher por onde passar. A gente falou quais são os países baratos da Europa pra gente visitar e assim a gente conseguir controlar melhor os nossos gastos. A gente queria ir pra Albânia, só que a gente tá com a Tita. E a Tita teria que fazer documentação para entrar na Albânia, porque a Albânia não faz parte da União Europeia. Então, a Albânia foi cortada do itinerário, porque pra gente não ia ser viável nesse momento. Inclusive, a documentação, gente, não é só visto de viagem, mas pensando até, por exemplo, eu vou ficar fora durante 12 meses. O que eu preciso deixar organizado da minha papelada durante 12 meses para que você possa relaxar e não tenha que ficar pensando nesse tipo de coisa. Então, visto, documentação faz parte do planejamento. Planejamento no geral, não sei, se ficar faltando alguma questão, alguma dúvida, deixem nos comentários que eu respondo. Como calcular a rota, pedágios, combustível, como escolher o melhor roteiro? Seguinte, para mim, indiscutivelmente, o Guia Michelin é perfeito para isso. Ele te dá certinho a rota, quanto que você vai gastar, ele é muito bom, eu gosto muito. Mas assim, no nosso caso, o que a gente tá fazendo é assim, dia a dia, hoje vamos pra tal lugar, a gente bota no Google Maps e pronto. E aí no Google Maps a gente sempre dá uma comparada no valor do trajeto com pedágio e sem pedágio na questão de horas. Se a diferença é muito grande, vai no pedágio. Se é pouca, vai sem pedágio. Mas assim, pra calcular a rota, com certeza o Guia Michelin é a melhor opção. Na questão de melhor roteiro, a gente também tá um pouco solto, porque a nossa viagem não é uma viagem de férias, né? Então é outro estilo de viagem. Mas quando eu faço viagem de férias, eu uso sim esses sites para calcular a melhor rota, para entender se é melhor primeiro ir para essa cidade ou para aquela cidade, como que eu vou otimizar melhor o meu tempo. Vocês estipulam um gasto diário ou semanal referente a passeios? Todos os nossos gastos são mensais, a gente está fazendo a nossa planilha mensalmente, né? Porque estamos falando de 9 meses, é muito tempo para fazer por semana ou até mesmo diário. Mas a gente anota diariamente. E na questão de passeios, pra gente, eu tenho um benefício, porque como eu trabalho com essa parte de turismo, de Instagram, do blog, do YouTube, eu tô conseguindo fazer muitas parcerias. Então até agora a gente não pagou nenhum passeio. Eu faço uma troca, eu faço a divulgação da experiência e a empresa me dá a experiência. Então ainda bem, não estamos com esse gasto, mas senão ele entraria em outros. E aí é você fazer a conta. Então tipo, esse mês eu vou passar em Pompeia, na Costa Amalfitana, tal. O que tem de legal? Põe na ponta do lápis e vê o que tá dentro do seu orçamento. Escolhe. Uma parte importante, gente, de uma viagem low cost é você aceitar que não dá pra fazer tudo. E aí você escolhe o que faria mais diferença na sua vida. Vocês trabalham remotamente? Me perguntaram. O Rodrigo tá fazendo o sabático. O Rodrigo não tá trabalhando. Eu trabalho como criadora de conteúdo. Quando a gente morava em Amsterdã, eu também trabalhava como guia. Mas veio pandemia, veio a viagem, então zero guia. Como criadora de conteúdo, eu ainda não ganho um salário, mas pelo menos tem aí os seus benefícios. Como eu disse, a gente não tá pagando pela parte turística os passeios, pelo menos até agora. Qual o valor em média de locação de casas por aí? Eu acho que esse por aí quer dizer aqui na Itália, e aí eu posso dizer que 10 dias está sendo mais ou menos 500 euros. Só que isso é uma coisa que vai variar muito, vai variar da cidade, vai variar da época do ano. Por exemplo, agora a gente está em alta temporada, só que a gente está numa alta temporada durante o corona. Não sei se o valor está sendo igual como era antes. Também varia da cidade, por exemplo, aqui Pompeia foi mais barato do que Nápoles. Também depende, por exemplo, quanto tempo você vai ficar na sua hospedagem, né? Então, por exemplo, no Airbnb, isso é uma coisa do proprietário, tá, gente? Não é a plataforma que dá esse desconto. Mas os proprietários, eles podem oferecer desconto para uma semana, para um mês. E esses descontos também vão variando de apartamento para apartamento. Então, sempre pesquise, porque isso compensa muito. Então, a média varia. Não tenho como dizer.
Ao mesmo tempo, a outra pessoa perguntou, vocês estão ficando em Airbnb, é mais barato? É mais barato. Além do que, nessa pegada que a gente tá, onde a gente tá cozinhando em casa e realmente curtindo a casa, porque a gente não tá passeando todo dia, porque é muito cansativo, Airbnb é a melhor opção. A gente tá, sim, escolhendo casas que sejam confortáveis pra gente. E aí, aqui eu volto a falar essa questão de ficar mais tempo. Por quê? Quanto mais tempo você ficar numa hospedagem no Airbnb, a tendência é que fique mais barato. Mas uma coisa que é importante, que eu sempre falo pro Rodrigo, porque o Rodrigo é o financeiro, e aí às vezes ele fala, a gente, tamo passando, ixi, esse mês a gente já tá no pescoço. Acontece que agora a gente tá na alta temporada, a gente tá vivendo julho, agosto, que é verão aqui na Europa, e é tudo mais caro. A gente tá na Itália, a gente tá indo pra Espanha, que são países caros no verão. Então, o que eu sempre falo pra ele é que eu espero, e eu tô muito na torcida, pra que quando chegue setembro a gente consiga recuperar um pouco o que a gente tá passando do orçamento nesses meses, porque aí começa a baixar os preços. Não sei, estou torcendo por isso. As roupas que vocês levaram estão sendo suficientes para esse calorão? Também perguntaram se a gente tinha se arrependido de trazer muita coisa, como é que tava essa questão da logística, né, das malas. Olha, tá dando tudo certo, gente. Eu, obviamente, tenho muito mais mala que o Rodrigo. Muito não, olha, eu tenho 3 malas e o Rô tem 2, mas as minhas malas são maiores. Mas, assim, tá dando tudo certo. É óbvio que eu poderia ter trazido menos roupa? Poderia, só que não consigo, cabia no carro, acabei trazendo. Não me arrependo de nada. A gente trouxe várias coisinhas, assim, até de diversão, até agora a gente não conseguiu usar, mas a gente tem fé que vai usar ainda, o verão não acabou. Por exemplo, a gente trouxe raquete de frescobol que a gente tinha, a gente trouxe a nossa boia, que a gente já podia ter usado, mas não usei porque eu nunca lembro de levar. Coisas assim. Então, não sei, acho que não me arrependo de nada até agora, mas talvez daqui a alguns meses eu possa dizer, tipo, nossa, abandonei minha boia em alguma casa que a gente passou porque foi inútil, não sei. Você acha possível um roteiro assim sem carro? Então, se for só o roteiro, a viagem em si que a gente tá fazendo, sim, possível. Aqui na Europa funciona muito bem o trem, transporte público, ônibus de viagem, dá pra fazer numa boa. Só que o estilo que a gente tá fazendo, eu acho que não seria tão viável. Por quê? Como a gente tá low cost total, uma das coisas que a gente tá fazendo para economizar é levar comida de uma casa para outra. Então tem aqueles produtos básicos que não acaba e a gente tem uma cesta que a gente vai levando. Então isso não seria viável, ou a quantidade de coisas também que a gente tem, ou mesmo pela Tita, não daria muito certo para fazer sem ser de carro. Também perguntaram, rola fazer sozinha? É perigoso? Não, eu não acho que seja perigoso. Eu já viajei sozinha, inclusive aqui na Itália, fiquei 40 dias por aqui, quando eu fiz a minha cidadania. Não senti medo, eu me sentia segura em fazer. Eu, particularmente, se fosse fazer uma viagem sozinha, como eu fiz nessa época, eu gosto de ficar em hostel. Porque eu gosto de ter pessoas em volta, eu não ia ficar muito bem numa casa, tipo Airbnb, sozinha. Mas isso é muito particular. Em questão de segurança, eu acho que rola numa boa. E é muito legal, né? É uma experiência muito única fazer viagens sozinhas. Quanto vocês gastam em média em cada cidade e tempo que levou para planejar o roteiro? O gasto por cidade eu não sei responder, porque a gente tem o nosso gasto por mês. E num mês, até agora, a gente tá ficando em mais de uma cidade. Então eu não consigo fazer essa separação. Mas agora a gente tá indo para Verona e vai ficar um mês, então eu posso ter melhor esse total. Mas assim, ó, o nosso orçamento, o nosso budget é mais ou menos 1.800, 2.000 euros por mês. E aí nisso tá dividido na questão de hospedagem, carro, alimentação e tudo mais. E na questão de planejar roteiro, casa de ferreiro, espeto de pau. Não estou planejando muito meu roteiro, não levei grande tempo para planejar, porque, gente, é uma viagem muito longa. E se eu fosse ficar planejando tintim por tintim, eu ia perder muito tempo e eu com certeza ia acabar mudando esses planos na hora. Então a gente tá meio que deixando assim, deixa a vida me levar. A gente tá nessa vibe, nessa viagem a gente tá fazendo assim. A gente chega no lugar e aí sim eu começo a pesquisar o que tem pra fazer, o que a gente pode conhecer, o que é perto, vamos onde, que dia. Aí eu começo a estruturar o roteiro. Mas quando eu faço viagem de férias, sim, eu sempre faço meu roteiro, eu gosto de fazer roteiro. Inclusive, quem precisar de ajuda com roteiro, eu faço assessoria de viagem e eu vou adorar te ajudar com isso. A previsão dos gastos está batendo com a realidade?
mais ou menos. Na verdade, a gente teve que fazer alguns ajustes, por isso também foi bom esperar para fazer esse vídeo, porque a gente começou, por exemplo, com uma previsão de 1.000 euros para hospedagem, 1.000 euros por mês, e a gente já viu que tem que subir para 1.100 para conseguir chegar aí na média que a gente está gastando por mês. Vocês estão passando quanto tempo em cada cidade? Como é que você está se planejando com isso? Essa coisa tem muita gente perguntando essa questão do planejamento mesmo das viagens, do tempo, né, nas cidades. É o que eu falei. A gente, a princípio, eu, louca por viagem, a doida do planejamento, eu tinha pensado que, vou criar o planejamento, quero ficar, dá pra ficar 10 dias aqui, conhece ali, pra... Não me arrependo, porque eu amei tudo que a gente viu até agora. Só que cansa. Então eu, a partir de agora, já tô tipo assim, nossa, não vejo a hora de chegar em Verona, porque a gente vai ficar um mês em Verona. Então é isso. Eu acho que tudo depende do tempo que você vai fazer a sua viagem. Então, se você tá fazendo um sabático, onde você vai tirar 9 meses de sabático, só que você vai viajar só 3, você vai viajar um mês, você vai viajar... Quanto menos você for viajar, mais você pode explorar, porque aí sim, você tá no ritmo. Agora, quando você tá já 2 meses viajando, põe tudo no carro, volta, muda de casa, pega estrada, gato, cachorro, periquito, pode ser que seja exaustivo, tá? Então, leve isso em consideração, essa é a nossa vivência, mas como eu disse, estamos amando, o mundo é maravilhoso e tem muito lugar maravilhoso para você conhecer. Seja aí no Brasil, pertinho da sua casa, na cidade vizinha, ou seja, atravessando um oceano, conhecendo novos continentes. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado, tenha colaborado para talvez você fazer um tempo sabático também, descansar um pouco mais, se reconectar com os seus propósitos de vida, não sei. Eu só espero que eu tenha te ajudado. Um grande beijo e até o próximo vídeo.